Bem, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que vocês vão estar assistindo essa videoaula, né? A gente hoje vai dar continuidade à disciplina de História do Pensamento Filosófico, falando sobre a filosofia na Idade Média, tratando especificamente sobre São Tomás de Aquino, né? Na última aula a gente falou sobre Santo Agostinho, trabalhou Santo Agostinho, o pensamento de Santo Agostinho, e na aula de hoje a gente vai falar sobre São Tomás de Aquino, né? São quase 1000 anos de diferença entre um pensador e outro, já que São Tomás de Aquino nasceu em 1225 e faleceu em 1274, né, no período da chamada Baixa Idade Média, ou seja, no final da Idade Média, ali por volta do século XIII, né, depois de Cristo. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho possuem algumas diferenças, a gente vai ver isso na aula de hoje, né, principalmente quando se percebe a relação que cada um vai fazer em razão da fé e da razão, né? Apesar de partirem do mesmo ponto, né? De concordarem nessa correlação entre fé e razão, a gente vai ver algumas diferenças. É importante sublinhar que a aula de hoje a gente vai tomar como base um texto chamado Pensamento Educacional de São Tomás de Aquino como consequência de sua teologia e de sua filosofia. É um texto curto, né, 15 páginas, um artigo aí. Ele é interessante porque ele vai trazer uma breve contextualização histórica da Idade Média, que é importante a gente ter conhecimento para a gente ver como esse contexto social da Idade Média, o que foi a Idade Média e como esse contexto influenciou no pensamento de São Tomás de Aquino e também, por se tratar do mesmo tempo, influenciou também Santo Agostinho, né? E, além disso, obviamente, o artigo vai trazer uma pequena biografia e uma exposição do pensamento do filósofo, né, que a gente vai trabalhar hoje, que é São Tomás de Aquino, levando um pouco para a seara educacional, que nos importa, né, já que vocês estão fazendo licenciatura em pedagogia. Então, essa discussão de como a obra de São Tomás de Aquino se aplica à educação, né, é bastante importante para vocês, obviamente. Então, o texto base da nossa aula ele é bastante interessante. Espero que vocês leiam, né, para a gente aprofundar um pouco mais e vocês também entenderem o que se propõe o filósofo. Nossa aula a gente vai explanar um pouco da vida e obra do autor, trazendo alguns principais pontos para vocês também conseguirem entender esse texto que eu estou passando para vocês, né? Bem, o que a gente pode inicialmente falar sobre São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino ele foi um frade católico, né, da Ordem dos Pregadores italiano, cuja obra teve uma influência e tem até hoje uma influência enorme na tradição religiosa católica, né? Ele é a principal figura da escola escolástica, né, da filosofia da Idade Média. A gente viu nas últimas aulas as duas principais escolas da Idade Média, que é a patrística, da qual Santo Agostinho é a principal figura, e aqui na escolástica, São Tomás de Aquino se torna essa principal figura, né? E é interessante, para quem não sabe, ser um frade católico, que é um frade católico, é uma figura católica, né? Uma figura religiosa católica que faz votos de mendicância. Um frade, por exemplo, a figura do frade é bastante vista nos franciscanos, né? Aquela pessoa com roupas simples, né? Geralmente vestindo uma bata. Eu nem sei se eu posso chamar aquilo de bata, mas uma espécie de uma bata marrom, né? Com nenhum luxo e nada mais, porque ele meio que faz esse voto de pobreza. E esses frades, no caso o frade São Tomás de Aquino, ele tem essa característica, né, de se colocar em votos de mendicância, e ele, no caso específico, também é bem característico dos frades, né, melhor dizendo, estudarem em conventos, como foi o caso de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele era de uma família, digamos, não com tantas posses, mas tinha uma certa vida e um certo status, né, econômico, mas abdicou disso para se tornar frade, fazer seus votos de pobreza e estudar.
o cristianismo, né? E aí foi contra a família dele digamos, não apoiava essa posição onde ele abdicava, né, de certos status sociais e de certos privilégios econômicos, mas Santo Agostinho ele, então segue esse caminho religioso, né, e se torna aí uma figura ilustre dentro do pensamento tanto filosófico, né, por ser uma das maiores figuras, junto com Santo Agostinho, da filosofia medieval, como também uma figura ilustre dentro da teologia, já que a base, a maioria da base, do fundamento da Igreja Católica é apoiado em São Tomás de Aquino, né, nas suas sumas e nos seus pensamentos desenvolvidos a partir desses devaneios filosóficos. Né, como dito, São Tomás de Aquino ele então vai se situar aí no chamado período da Baixa Idade Média, ou seja, no finalzinho da Idade Média. Já Santo Agostinho ele é na Alta Idade Média, né, lá no século IV depois de Cristo. Então eles têm entre um e outro uma diferença de quase 1000 anos aí. E essa diferença é importante porque nesse período aí de um milênio, quase um milênio, né, quase 1000 anos, há uma mudança significativa no pensamento filosófico, né, o que vai influenciar a dinâmica do pensamento de São Tomás de Aquino e também vai diferenciar essa dinâmica em relação ao pensamento de Santo Agostinho. Aqui em São Tomás de Aquino, ainda assim, por estar na Idade Média, a Igreja controla, né, e por São Tomás de Aquino também está envolto dentro desse contexto da Igreja, né, ser um partícipe da Igreja enquanto frade, né, posteriormente enquanto professor e ocupando outros cargos religiosos, a filosofia ela vai se fundamentar eminentemente em problemas teológicos, né? Ainda serão os problemas teológicos, ou seja, os problemas relacionados à interpretação da Bíblia, os problemas relacionados à existência de Deus que levarão a filosofia a seus questionamentos, ou seja, a filosofia irá se mover ainda aqui no período de São Tomás de Aquino, levando em conta o cristianismo, né? Assim como em Santo Agostinho, né? E aí, todo esse contexto de pensamento e todo esses fundamentos, questões e tudo mais que São Tomás de Aquino vai desenvolver, vai ser conhecido, passa a ser conhecido como tomismo, né? O conjunto de ideias de São Tomás de Aquino vai então se denominar tomismo. E aí, aqui em São Tomás de Aquino, o que vai diferenciar, começar a gente perceber essa diferença com Santo Agostinho é que lá em Santo Agostinho, qual vai ser o principal pensador dos clássicos que Santo Agostinho vai tomar como parâmetro? E a gente disse na última aula para vocês que ele vai cristianizar, ou seja, ele vai pegar um lá dos clássicos, um dos três da tríade grega, né? Santo Agostinho vai pegar um desses três pensadores, né? Um entre Sócrates, Aristóteles e Platão, e vai cristianizar, melhor dizendo, né? Ou seja, vai passar a interpretar o pensamento desses como sendo, ou através, melhor dizendo, do pensamento de Cristo. E aí, em Santo Agostinho, o pensador da tríade grega vai ser justamente Platão, né? Santo Agostinho vai pegar o pensamento de Platão e vai colocar o pensamento de Platão naquilo que o cristianismo aceita, né? Naquilo que o cristianismo permite, adaptar o pensamento de Platão e colocar dentro do cristianismo para então difundir esse cristianismo, né? Em ascensão. Aqui, São Tomás de Aquino também vai fazer isso, né? Vai pegar um dos pensadores da tríade grega e vai cristianizar, ou seja, adaptar naquilo que é possível o pensamento de um desses para o pensamento clássico helênico, ou seja, o pensamento clássico grego. E o pensador que São Tomás de Aquino vai fazer isso
vai ser justamente Aristóteles, né? Então, em Santo Agostinho a gente tem Platão como base e aqui em São Tomás de Aquino a gente tem Aristóteles. E São Tomás de Aquino, assim como fez Santo Agostinho, vai pegar e transformar parte desse pensamento aristotélico em ferramenta argumentativa para expandir seu pensamento e empreender uma sistematização da doutrina cristã. Ou seja, São Tomás de Aquino vai utilizar Aristóteles para fundamentar racionalmente o cristianismo e, com isso, propagar a mensagem do evangelho cristão, né? Essa vai ser a tática de São Tomás de Aquino, a mesma tática utilizada por Santo Agostinho, contudo, a partir de um pensador diferente, ou utilizando fundamentalmente um pensador diferente. Isso não quer dizer que São Tomás de Aquino não conheça o pensamento de Sócrates, né, de Platão, mas quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai utilizar prioritariamente o pensamento de Aristóteles para a sua filosofia e para a filosofia cristã, né, para a difusão dessa filosofia cristã. Em São Tomás de Aquino, pessoal, a gente tem como principal obra a chamada Suma Teológica, né? O que quer dizer essa Suma Teológica? As sumas, nessa época da Idade Média, elas são breves relatos ou breves sistematizações de pensamento. Não tão breves assim, né? Os dicionários tratam as sumas com esse significado de breve tratado sobre algo, né? Mas a Suma Teológica de Santo Agostinho não é tão breve assim. É um estudo bastante complexo e, como posso dizer, grande. É um compêndio, ou seja, é a junção de vários estudos que dá aí um livro bastante volumoso. Mas a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, a gente vai ver mais à frente, ela vai tratar aspectos sobre a existência de Deus, a natureza humana, questões morais, e ela vai ser utilizada com bastante ênfase pela Igreja Católica à época e posteriormente até hoje vai trazer certos fundamentos da Igreja Católica, né? Então é a principal obra e a mais conhecida de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino não só teve como obra a Suma Teológica, teve diversas obras, né? Ele teve uma extensa produção bibliográfica, escreveu bastante, mas talvez a mais conhecida seja a Suma Teológica. E uma síntese, né, para a gente também partir aí, desses aspectos preliminares do pensamento de São Tomás de Aquino e diferenciar ele de Santo Agostinho, talvez uma frase que é encontrada em alguns livros que mostram que, para Santo Agostinho, a razão filosófica ela é utilizada para reforçar a fé cristã, ou seja, Santo Agostinho percebe que a razão é um meio para se reforçar e potencializar essa fé cristã. Então, uma síntese do pensamento de Santo Agostinho seria o quê? Entender para crer, ou seja, utilizar-se da razão para conseguir crer, em Deus. Já Santo Agostinho seria o contrário, né? Seria primeiro a gente partir do crer para entender, ou seja, primeiro você crê, né, em Deus para posteriormente você se utilizar da razão. Aqui em São Tomás de Aquino não. Primeiro se vê a razão, né, como reforço para essa crença, né, para essa fé. Ou seja, a razão vai ser utilizada como um instrumento de reforço dessa fé cristã. E aí, é interessante também a gente mencionar que Santo Agostinho, aliás, São Tomás de Aquino, ele foi nomeado como um dos doutores da Igreja, né? Ele é conhecido como um doutor da Igreja, um dentre os doutores da Igreja, justamente por essa ampla bibliografia escrita, por esse amplo trabalho feito, esse amplo trabalho teórico, né? Então, esses são alguns aspectos iniciais que são importantes para a gente perceber alguns aspectos da vida e da obra de São Tomás de Aquino, então partir
para outras explicações, né? Pessoal, no que compete à Suma Teológica, né, que é a principal obra de Santo Agostinho, eu trouxe para vocês no slide 3 um resumozinho da obra, né, o que trata essa Suma Teológica, que não é uma exposição tão sumária quanto o nome informa. Na verdade, é um compêndio, né, é uma organização de livros de obras que Santo Agostinho escreveu entre 1265 a 1273, ou seja, levou aí cerca de 8 anos para escrever, então a gente percebe que talvez não seja uma obra tão curta. É a obra mais conhecida de Santo Agostinho, como eu mencionei, e ela vai constituir-se numa dogmática do catolicismo e considerada uma das principais obras filosóficas da escolástica. O que quer dizer isso? Essa obra Suma Teológica, ela vai ser o fundamento principal que a Igreja Católica vai se utilizar na sua organização, né, na sua dogmática. E ela vai ser talvez a principal obra da escolástica da época. Né? Ela vai ser essa principal obra da escola escolástica, da filosofia. E nela, Santo Agostinho vai trazer alguns aspectos sobre a existência de Deus, né? Através da razão filosófica, utilizando principalmente Aristóteles. Santo Agostinho vai utilizar e perseguir, como a gente vai ver mais à frente na nossa aula de hoje, 5 caminhos da existência de Deus, né? Vai tentar comprovar essa existência de Deus através da filosofia. Nela também ele vai tratar sobre questões morais, né? Como o homem deve se comportar na Terra e também aspectos da natureza humana, né? De como o homem é essa imagem e semelhança de Deus, como ele deve se comportar e como ele deve observar a sua ação, sua fé e aspectos de seu Criador. Né? A obra ela não é tão pequena, como eu já mencionei várias vezes, ela encontra-se dividida em 3 partes, né? E traz aí mais de 512 questões filosóficas, cada questão com perguntas individuais que levam a essa reflexão sobre esses aspectos da natureza humana, da natureza de Deus e também sobre questões morais. É interessante mencionar uma passagem onde o Papa Pio XI mencionou que a Suma Teológica é o céu visto da terra, ou seja, aí só nessa frase do Papa Pio XI já demonstra a importância dessa obra para o pensamento filosófico ocidental e principalmente para o catolicismo, né? Então, ela é uma obra bastante importante. Pessoal, então a gente vai ver no próximo vídeo, né, um aspecto importante que é a relação entre fé e razão. Então a gente se encontra já já no próximo vídeo.